Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 6 de junho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rimante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nessa passagem, ele ensinava ao povo, aos discípulos, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a esmola. O Senhor Jesus era um mestre, dava muitos ensinamentos sobre o reino dos céus, sobre a vida cotidiana. Ele mostrava qual era a vontade de Deus para conosco, qual deveria ser o nosso proceder como cristãos, a nossa conduta, e revelava alguns segredos do reino, apesar que naquela altura os discípulos não entendiam. Eles ouviam, mas eles não conseguiam entender a profundeza daquelas palavras, porque o Espírito Santo estava no meio deles, mas não habitava neles, porque o derramamento foi em Atos 2, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então eles não entendiam muito bem. Nós conseguimos perceber isso pela própria palavra. Algumas atitudes que os discípulos tinham mostrava que de fato não tinham recebido ainda a revelação. Porque quando o Senhor Jesus ele partiu, depois ele apareceu, a palavra do Senhor diz que ele apareceu para os discípulos depois da sua ressurreição, num período de 40 dias. Mas muitos duvidaram. Os próprios discípulos duvidavam. Eles não tinham a plena certeza, porque não era o momento deles entenderem. Depois de receber o Espírito Santo, tudo fez sentido, os olhos se abriram, porque o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos espirituais, nos mostra as coisas ocultas do reino, nos mostra os segredos. Nada fica oculto para quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala, ele mostra. Então o Senhor Jesus ensinava aos seus seguidores. Um deles questionou como eles deveriam orar. Questionou por quê? Porque eles perceberam que a doutrina do Senhor Jesus era diferente da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A própria palavra diz que muitos exclamavam: meu Deus, que doutrina é essa? Ele prega com autoridade, ele prega com unção, ele é diferente daqueles que nós já encontramos. A diferença consistia no fato de que Jesus era obediente ao Pai, era guiado pelo Espírito Santo de Deus, e os outros eram apenas religiosos, eram hipócritas, não adoravam a Deus em espírito e em verdade. A adoração deve ser profunda. Deus conhece o nosso coração. Não adianta fingir que nós adoramos. Deus, ele conhece os adoradores. Então eles perceberam
que alguma coisa de diferente existia em Jesus, então decidiram perguntar como orar, até porque o Senhor Jesus tirou todos eles da rua. Eles não eram servos antes de serem escolhidos. O Senhor Jesus escolheu homens comuns como tu, como eu, como nós, para mostrar que a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Ele não tirou homens dentro dos templos, teólogos formados em teologia. Tirou pescadores, homens, pecadores, publicanos, que cobravam impostos ao povo. São esses que Deus escolheu, moldou, transformou. Ele ensinava a oração, e a oração do Pai Nosso é muito simbólica. A oração do Pai Nosso tem um significado profundo. Cada versículo tem um significado, mas nós vamos focar em apenas um deles. Nós vamos focar na palavra que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o modelo de oração, é Jesus dizendo: orem assim. Orem. Essa é a oração que vocês devem fazer. A oração do Pai Nosso começa por glorificar o nome de Deus, exaltar: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso não começa com um pedido. Começa exaltando e glorificando a Deus. Por isso é que nós, nas nossas orações, antes de pedir, nós agradecemos, nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus. E o segundo verso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando o reino de Deus ele entra na vida de alguém, a presença de Deus que entra. O Espírito de Deus vem para transformar, vem para quebrar as correntes do pecado. Quando entra o reino de Deus, a salvação, a libertação, a transformação, porque Jesus transforma. Nós devemos buscar o reino dos céus. E depois, neste mesmo versículo que nós vamos usar para a oração, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós estamos a dar livre acesso para Deus fazer a sua vontade na nossa vida. Nós pedimos todos os dias, mas nem percebemos. Será que você tem dado abertura para Deus fazer a sua vontade na tua vida? Ou você tem lutado contra a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nada melhor do que viver aquilo que Deus preparou. Nada melhor do que viver aquilo que Deus idealizou. Nada melhor do que viver as promessas de Deus. As tuas próprias ideias, os teus próprios projetos podem até dar certo por um tempo, mas se não estiverem nos planos de Deus, podem desmoronar a qualquer momento, porque não estão firmadas sobre a rocha que é Jesus. Quando vier uma tempestade, pode desabar, pode cair, mas quando é vontade de Deus, vai prevalecer. Os ventos virão, as tempestades virão, mas não vai cair, porque está firmada sobre a rocha que é Jesus. Muitos de nós temos nos frustrados porque estamos a andar na contramão. Estamos a fazer o oposto daquilo que Deus preparou para nós.
daquilo que Deus desejou para nós. Rimante, rebase, Deus quer que a gente vá pela direita e nós andamos pela esquerda porque falta de direcionamento espiritual. Falta de uma oração pedindo a Deus para mostrar a sua vontade, para revelar. Deus, Ele revela. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Daniel que Daniel orou para que Deus revelasse o sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, e Deus, Ele revelou. O livro de Salmos diz que Deus revela a sua vontade. Aqueles que o buscam, aqueles que o amam, peça a Deus direcionamento. Ore a Deus para que Deus venha te mostrar o caminho, para que Deus venha te direcionar, para não remar contra a maré. Muitos acabam por desistir e dizem: a Deus não me ouve, eu oro e nada acontece. Será que você está a orar certo? A palavra do Senhor diz no livro de Tiago que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Você não vai se arrepender se viver a vontade de Deus, se viver os planos de Deus porque são bons. Peça direcionamento. Peça a Deus para te mostrar a sua vontade e serás próspero. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, porque nada pode impedir o agir e a vontade de Deus. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Mais uma noite, Deus, na Tua santa e bendita presença, e queremos Te render honras, glórias e louvores. Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, Deus, o Senhor nos sustentou debaixo da Sua destra, debaixo das Suas asas. Deus, só o Senhor sabe o dia difícil, os desafios, as lutas que nós enfrentamos, mas estamos aqui, ó Deus, pela Tua força, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Graças Te damos, ó Deus. Honras e glórias e louvores ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Santificado seja o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas, iniquidades e transgressões. Porque nós somos falhos. Deus, nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos garante na Sua palavra, que é verdadeira. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. E nos purificar de toda a injustiça. Ó Deus, venha perdoar os nossos pecados. Venha, Deus, nos lavar com Teu precioso sangue. Lava, Deus, a nossa alma. Lava, Deus, os nossos corações. Perdoa os pecados, as iniquidades. A desobediência, Deus, a incredulidade. Não nos lances fora, Deus, da Tua santa e bendita presença. E não retires de nós o Teu Santo Espírito, mas se conosco. Pai, tira-nos, ó Deus, dessa lama da dúvida, desse labirinto, desse deserto infinito. Ó Deus, temos andado e não encontramos, Deus, a luz. Não alcançamos o alvo.
Arriba, Deus, não temos atingido os nossos objetivos, Pai, porque talvez esses objetivos estão a ser motivados pelo egoísmo, pela ilusão do mundo, pela moda, pela filosofia, pela ciência, e não, Deus, pela tua vontade. Deus, nós devemos viver de acordo a tua palavra, de acordo à tua vontade, e não de acordo aos padrões do mundo. Talvez queremos certas bênçãos só para mostrar, para nos vangloriar, para exaltar o nosso nome. Deus, nos liberta das vaidades, nos liberta, Deus, das tendências do mundo. Nós queremos ser moldados pela tua palavra. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Deus mortifica a nossa carne para que possamos viver no Espírito. Deus, queremos viver os teus sonhos. Queremos viver os teus planos, Deus, porque eles são bons, perfeitos e agradáveis. Nada melhor do que viver os sonhos de Deus. Nada melhor do que viver os planos daquele que nos criou. Daquele que vive e reina para todo sempre. Oh Deus, nos tira dessa escuridão. Oh Deus, nos tira desse labirinto, dessa incerteza. E traga-nos, oh Deus, para a tua presença, para a tua luz. Traga-nos, oh Deus, para o caminho certo. O caminho que nos levará à terra prometida. Deus, não importa se o mundo nos oferece riquezas e bens e facilidades, nós não queremos andar na porta larga. Nós queremos andar naquele caminho que é estreito e apertado. Mas que nós receberemos o nosso galardão quando o Senhor Jesus voltar. Nós iremos alcançar a promessa. Deus, que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Deus, nunca se viu, nunca se ouviu alguém que confiou em ti e foi decepcionado. Alguém que confiou em ti e foi envergonhado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Deus, o Senhor é digno de toda a nossa confiança. Porque o Senhor não erra, porque o Senhor não falha, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Oh Deus, remove o nosso egoísmo, remove o orgulho e a soberba. Deus, talvez muitos estão a fugir do chamado, estão a andar pela direção contrária. Deus, quebranta os seus corações, para que venham aceitar o chamado, para que vivam, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor preparou, de acordo com aquilo que o Senhor sonhou. Ó Deus, tanta gente confusa, sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. E a vida não vai para frente, porque nunca consegue concluir nada. Está sempre a quebrar ciclos, por falta de direcionamento. Deus, começa a dar direcionamento ao teu povo. Mostra, Deus, o caminho certo. Dê a sabedoria, dê entendimento. Muitos oraram buscando uma resposta de Deus para aquilo que eles desejam fazer. Por intermédio, Deus, dessa oração,
dê as respostas, visita o Espírito e comece a falar com cada um deles. Riba se que remande, visita. Riba trazendo as respostas das orações. Rima se para ir, para ficar, para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. Riba Deus dá direcionamentos específicos. Fala em sonhos, em visões, por intermédio da palavra. Usa Deus alguém. Riba, usa-me Deus para dar a resposta que eles tanto desejam. Riba, para que possam Deus encontrar o propósito das suas vidas. O seu real destino, Deus não permita que tenhamos uma vida que não agrada ao teu coração. Que o nosso maior prazer seja Deus fazer a tua vontade. Rimante que seja Deus. Riba fazer aquilo que o Senhor deseja. Pai, remova o espírito de confusão. Riba coloca paz. Coloca calmaria, Deus, para que eles possam ouvir a tua voz. Para que eles possam identificar. Riba, que caminho devem seguir. Riba, que seja feita a tua vontade e não a nossa, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa noite nas tuas mãos e nós clamamos. Sê conosco, Deus, livra-nos de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus, conceda-nos uma noite tranquila e abençoada. Cubra, Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, com teu precioso sangue. Riba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.